festa, né? Muito bem, saímos de um assunto gostoso, né? Ver um jogador brasileiro jovem já começando a traçar um caminho legal, jogando bola, jogando bem, decidindo jogos na Europa, é muito bom, sempre muito bom. É desagradável falarmos de violência nos estádios, que é um problema que acontece no Brasil, acontece na América do Sul, acontece no mundo. E ontem tivemos um problemaço lá na Argentina, na partida entre Gimnasia La Plata e Boca Juniors, inclusive com um torcedor que morreu. A confusão começou... Olha, o jogo foi paralisado aos 9 minutos do primeiro tempo, porque tinha muito gás lacrimogênio. A confusão começou fora do estádio, o pessoal chegando em cima da hora, chegando tarde, confronto de policiais com torcedores. E olha a nuvem de gás lacrimogênio. É impraticável, né? Quem já passou por isso, eu já tive essa desagradável experiência, você fica muito mal, não consegue respirar, não consegue abrir os olhos, é uma irritação enorme, é muito agressivo. Quando você tem um pouquinho de gás... Agora, essa nuvem eu não consigo nem imaginar. E, obviamente, que a reação das pessoas, olha, muita gente acabou deixando as arquibancadas, invasão no campo, correria, crianças ou, enfim, jovens, adolescentes, mas teve crianças mesmo que acabaram se perdendo dos pais no meio da confusão. E feridos e um torcedor que morreu, torcedor do Gimnasia La Plata. Tá, a gente está vendo aí na tela, ó, partido demorado por incidentes fora do estádio. Então, o jogo paralisado por causa de incidentes fora do estádio, nessa confusão enorme entre Gimnasia e Boca Juniors, Pereira. Então, aí muita gente se pergunta, houve uma briga de torcidas, confusão entre torcida do Boca e do Gimnasia? Não, na Argentina... Mas pelo que eu acompanhei, houve conflito de torcedores com policiais. Então, fora do estádio. E aí o ponto foi um problema estrutural. Colocaram mais gente no estádio do que cabia. Bem lembrado, essa informação também veio de lá. Talvez tenham vendido mais ingressos. Superlotação, porque tinha muita gente com ingresso do lado de fora que não conseguiu entrar, começaram a forçar, foi confronto com a polícia, e aí... Você lançar gás lacrimogêneo no meio de uma multidão, no meio de um estádio, o risco ali de pessoas fugindo da fumaça na arquibancada, de pisoteamento, de acontecer uma tragédia parecida com a da Indonésia, recentemente, que mais de uma centena de torcedores morreu. Então, há um despreparo total. E ali fica evidente que algumas políticas reproduzidas aqui no Brasil não funcionam ou não são efetivas o suficiente para conter a violência no futebol. Desde 2013, existe torcida única na Argentina. Não é só em clássico, não. Qualquer jogo lá é torcida única. E por que existe torcida única? Em La Plata, também, um jogo em Estudiantes e Lanús, morreu um torcedor. Ah, mas morreu como assim? Foi baleado. Baleado pela polícia, que deveria garantir a segurança, e esse torcedor acabou assassinado. Eu não sabia disso. Todos os jogos, desde 2013, desde só torcida 2013, única? Torcida única na Argentina. Rapaz. Então, e ainda assim, esse não é o único episódio. Há ocorrências diversas de violência, de brigas de torcida, de confrontos, de problemas estruturais. Então, enquanto a gente não evoluir na mentalidade, numa mudança de cultura e principalmente de oferecer a devida estrutura, de ter organização em jogos de futebol, isso vai continuar ocorrendo. E torcida única pode ser um paliativo de você ter ali num momento de muitas tensões para resolver. Mas como medida permanente, não é efetiva. E na Argentina, o debate hoje na Argentina é sobre torcida única. E aí, até quando vai continuar vigorando e os episódios de violência seguindo nos estádios? Então é preciso repensar toda a estrutura de futebol. Enquanto acontecer casos desse tipo, que são inadmissíveis, superlotação de estádio, algo que é possível de controlar, polícia mal preparada para lidar com esse tipo de evento. Então, a gente deve jogar o holofote não necessariamente em torcedores, mas na estrutura, na organização e até mesmo nas forças de segurança que trabalham nos estádios. E olha aquele alambrado lá, né? Me lembrou o alambrado de Heysel, onde o rosto das pessoas ficava... Na Bélgica, né? Naquele jogo Juventus e Liverpool, né? Juventus e Liverpool, a final de
da antiga Copa dos Campeões, né? Para mim, começa... Foi um passo para uma tragédia muito maior. Foi uma morte, mas poderiam ter sido várias. E começa com um problema básico, Obrelha. Não se coloca mais gente do que cabe. Esse é o começo de tudo. Esse é o começo do problema. Depois é os outros problemas. De como a polícia conteve ou poderia ter contido. Né? Mas tudo começa... Para mim, parece uma coisa tão... Não sei se porque aqui no Brasil a gente está muito influenciado por esse conceito de arena, mas essa coisa de botar mais gente do que cabe, me parece uma coisa tão do século passado, sabe? Mas acontece em arena também. O Maracanã reformado registra vários episódios de invasão, porque tem muita gente, e muita gente que chega na porta, que tem um acesso permitido para chegar ali nos portões. Maracanã, a gente viu no jogo do Flamengo recentemente, de Libertadores, gente invadindo. Então, está na hora de utilizar a biometria. Aconteceu naquela final do Flamengo com o Independiente também. Final de Sul-Americana, lembra? Sim. Ali teve invasão. 2017. 2017, eu acho. E quem tem o ingresso na mão e não tem o acesso, claro, fica revoltado, quer entrar, porque é uma oficialização do seu direito. Então já está... Para mim, bom, a biometria tinha que ter chegado no futebol há muito tempo já, né? Inclusive para você resolver problema de cambista... Eu acho que é básico, é uma coisa básica, é um primeiro passo básico. Não se coloca num lugar fisicamente, essa é uma lei da física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, quanto mais milhares de corpos, dado esses riscos. A gente viu quanta gente tinha ali no gramado, as pessoas que queriam fugir do gás, aquela nuvem de gás lacrimogêneo, a impressão que eu tive é que ela estava mais concentrada ali na parte da arquibancada. Sim. Então muita gente, para fugir, acabou indo para o campo. Olha o risco disso. É um risco realmente enorme de correria, de gente sendo pisoteada, de empurrar o alambrado, enfim. É um negócio muito perigoso e o gás lacrimogênio ele é usado muitas vezes, não só em jogos de futebol, em outros tipos de confusão, mas é muito agressivo. Quem já passou, quem já sentiu, é muito agressivo. Aquela invasão foi em 2017, não foi? Alguns jogadores... torcedores invadindo o Maracanã. Não, foi milhares. Foi isso, o Rafa? Muita gente entrou no Maracanã sem ingresso por problemas de acesso. E já numa fase em que existia a possibilidade da compra do ingresso pela internet, mas obrigatoriamente que ia haver a troca. Ou seja, é o segundo trabalho, né? O torcedor compra pela internet, mas ele tem que passar pelo posto, pela bilheteria, para fazer a troca pelo ingresso físico. E aí, alta demanda, decisão, título internacional. O Flamengo era dirigido pelo Zé Ricardo, na época, era o técnico do Flamengo. E aí perdeu o final, inclusive, para o Independiente, mas a verdade é que foi um episódio lamentável que, na época, fortaleceu a tese, várias teses que existem por aí, mas que não são praticadas. Quando o Celso fala sobre origem, eu sou um dos que defendem sempre que a gente precisa tratar os problemas através da sua origem. Se vendeu mais ingresso do que local, já vai dar problema, não tem como não dar problema. E aí tem responsabilidade. Opa, tem parece que tivemos um problema no áudio do Rafa, é isso? Associação direta, essa morte vai para conta de quem é responsável por ter feito essa atrocidade de colocar mais gente para entrar do que o estádio comportava. Não faz sentido isso. Mas uma outra coisa que me incomoda muito aqui na Argentina, na Europa, em qualquer lugar do mundo, é como as coisas não sofrem a solução de continuidade prática.